Cinematógrafos, episódio 6. Lá, ao vivo e a cores para todo mundo, Brasil, é nóis. Bem-vindos ao Cinematografia Podcast número 6. 6 episódios da gente aqui discutindo e discordando em absoluto de 3 versões e visões diferentes sobre cinema. E eu sou a Flávia Ariello. Sou Fernando de Alô? Lonese. E eu sou Jason Baroni. A gente precisa ensaiar essa introdução. 6 A episódios gente- e essa é a nossa saúde mental, como vocês podem constatar. Muito bom. Depois de 6 episódios, ninguém nem sabe mais o próprio nome, como vocês puderam perceber aqui, certo? Então vamos lá, Fernando e Jason. Hoje a gente vai falar sobre um clássico, porque basicamente ele domina Um clássico toda ou a clássico? nossa. O definitivo. Hã? E agora? Eis a questão, Sherlock. Mas Eis a antes de questão. falarmos do clássico, queria só lembrar que nós temos um novo quadro no Cinematografia, que é o Sessão Extra, ou Sessão Extra, se você é carioca. E é um segundo quadro que a gente está estreando em paralelo ao Cinematografia, que são os episódios do nosso podcast aqui. Então, vocês vão ver a gente testando novos formatos para o quadro principal, que é em formato de podcast, e outros quadros em paralelo também. E conforme for funcionando, a gente vai mantendo, ou se não for funcionando, a gente vai mudando, como sempre. Então, fiquem à vontade para assistir também, não só os últimos episódios do Cinematografia, mas ao Sessão Extra, que começa com uma análise da Flávia e minha do Memórias de um Caracol e do conceito de logopatia. Exatamente, gente. Está Então, no ar. é muito importante que quem está assistindo deixe as suas impressões do tipo, isso ficou legal, isso não ficou legal. A gente está começando, a ideia sempre é fazer uma conversa muito bem fluida aqui com vocês, mas é claro que tem coisas que está tudo em teste aqui. Então, diga lá, né, o que vocês acharam do Sessão Extra e também dessa coisa que a gente está comentando aqui já há 6 episódios com vocês, certo? E agora, depois de falar então do nosso quadro novo, hoje especificamente vamos falar exclusivamente sobre o ou um clássico, e aí essa que é a grande questão, porque a gente vai falar sobre Cidadão Kane, de Orson Welles, de 1941. Meu Deus, por quê? Afinal, esse filme é o clássico. E agora? Nossa senhora, é difícil. É mais fácil falar por que que ele não é. Então, poucos os motivos para não afirmar que ele não é, mas para afirmar que ele é, são muitos motivos. Viu? Você quer começar, Diz? Porque eu tô com medo de descascar muito na técnica e perder a graça da parte do roteiro, das coisas. Eu penso que hoje, Fê, você vai ter um protagonismo importante na conversa, porque esse filme é considerado por muita gente, não por mim, mas por muita gente, o melhor filme de todos os tempos, né? E isso se dá pelo fato de que ele é um filme tecnicamente perfeito. Você tem ali o Orson Welles, que é o roteirista, o diretor, o produtor e o ator principal do filme, inclusive o único ator profissional, pelo que ele próprio coloca ao final do filme ali, né, o que é muito interessante. Os demais, principalmente do elenco principal e do elenco de coadjuvantes, são pessoas que não tinham familiaridade com o cinema, até porque o cinema era muito novo na época, né, tinha cerca de 20 anos ali, mas eram pessoas, dramaturgos do teatro, principalmente, né? Então, é muito interessante até a gente compreender esse aspecto, porque é um elenco estelar, pelo menos do ponto de vista do talento. E é interessante que o próprio Orson Welles era cria embora fosse muito jovem à época, né, que gravou o filme, 24 anos, ele era do teatro. Ele veio com essa grande credencial, Hollywood. Então, em 1941, Hollywood já era grande e tal, deu uma certa carta branca pro homem, mesmo com 24 anos. Era como na idade do. Eu com 24 anos estava tendo crise dos 25.
né, aqui ainda morando com a minha mãe e tudo mais, e aí você imagina que nos Estados Unidos alguém de uma outra época estava fazendo o maior filme de todos os tempos para muita gente, né? Mas ele é um filme especial justamente pela perfeição técnica dele. Eu assisti pela primeira vez aqui para falar com vocês, né? E fiquei muito impressionado com o que vi, até por conta do que eu já vinha falando sobre o Casablanca, né? E como um clássico antigo, em preto e branco, ele pode surpreender a partir do domínio da técnica, justamente. E aqui a gente vê um filme que mantém essa perfeição, não só em todos os aspectos de composição de um filme, mas também do ponto de vista da imagem, do que a gente consegue enxergar, mesmo não sendo um especialista, como é o meu caso, diferente do Fê, por exemplo, mas nesse sentido, ambos conseguem, ambos os perfis, né, não só nós dois aqui, mas ambos os perfis de espectador conseguem perceber a destreza, o cuidado com o detalhe, a atenção ao detalhe e, claro, uma contação de história do ponto de vista não só do roteiro, mas da realização de tudo muito perfeito, né? Então, você sabe que eu fiquei pensando o seguinte, né? A gente tá sempre falando sobre os filmes clássicos e tal, e acho que eu já dei essa explicação várias vezes do que é que torna uma obra de arte clássica, seja na literatura, no cinema, na música, etc. Mas existem certas questões que talvez ultrapassem essa ideia de isso é um clássico, porque assim, se você conversar com alguém de 40 a mais, as pessoas vão ter uma certa visão sobre o que é esse filme. E talvez a galera, sei lá, de 30 a menos ou 40 a menos vai ter uma outra visão. A grande questão, talvez, da gente ficar sempre insistindo em falar sobre clássicos aqui é exatamente, talvez, passar a bola para as novas gerações para que elas consigam ter acesso ou consigam ter, na verdade, interesse de assistir coisas para além do que está no hype, né? Para além daquilo que está todo mundo conversando. Eu acho que talvez essa seja uma função muito primordial. Então, eu estava aqui pensando, enquanto vocês falavam, né, sobre qual que é a função, afinal, da gente discutir o quão clássico é esse filme, que é chamado do maior de todos os tempos. Provavelmente não é à toa, né? Mas enfim, tô Ó, divagando. eu acho que é o seguinte, cara, eu proponho uma classificação diferente. Classificação diferente não, né? Eu acho que assim, é super discutível se é o maior de todos os tempos, se é o melhor de todos os tempos. Acho que isso sempre vai entrar em pauta discutir. Mas algo que a gente, olha, estatisticamente, eu acho que consegue quase que comprovar é que ele é o filme mais influente de todos os tempos. Eu acho que isso talvez seja uma questão, porque assim, todo bom diretor, todo bom cinéfilo, inclusive, mas o cara que virou diretor, seja ele autodidata ou estudioso da academia, tem no Cidadão Kane, do Orson Welles, a pedra angular de como a linguagem cinematográfica se modernizou. Vou fazer uma comparação meio engraçada, mas acho que vocês vão entender. É basicamente você tinha, sei lá, a cultura estética egípcia, sabe, com aquelas figurinhas de lado e tudo mais, que explicavam bem como é que as coisas funcionavam e de repente você entra dentro de Atenas, tá ligado? É você vê aquela figura humana super bem desenhada, a linguagem cinematográfica, a gente tá falando, meus queridos, de 1941. O cinema em si não tinha 50 anos, né? Se você for pegar então o cinema como estrutura de mercado, indústria, tinha 30 anos, 35, vai. Você tem algumas iniciativas aí de 1902, 1905, mas ainda é muito Nickelodeon, pequenos cinemas e tal, uma coisa meio feito fabril. E num curto espaço de tempo você tem um salto de qualidade narrativa mesmo, em todos os aspectos. Tanto assim visuais, quanto questões de estrutura de roteiro. O Jason bem destacou a parte de interpretação dos atores também, os diálogos, a forma de interpretar diálogos é muito louca. E é muito rico, sabe, em termos de estrutura. Acho que a gente acha que vai falar muito, não quero me alongar, mas eu acho que seria o mais influente por causa disso. Se você hoje, mesmo em 2025, você quer saber como é que se faz cinema moderno, você tem que começar por esse filme de 41, de 84 anos atrás, é isso? Hum. E aí, dali para frente, o cinema, o audiovisual, não é o cinema, o audiovisual nunca foi mais o mesmo, entendeu? Porque em termos assim, tudo que você pode imaginar de formato, de cinematografia, de câmera, de enquadramento, de direção de arte, contação de história, estrutura narrativa, cara, tava lá.
De alguma forma ou de outra eu tava lá. Mas, Fer, você deu um exemplo muito interessante, que você usou a ideia da lei da frontalidade dos egípcios, e aí a ideia de você sair de lá e entrar em Atenas, né? Sim. Mas eu falava exatamente sobre isso hoje em sala de aula, que não existe nada que se perca historicamente, Aham. exatamente porque você sempre vai recuperando essas as influências, os traços, a, o que quer que seja, né? A gente pode falar de questões palpáveis e não palpáveis. E aí o que acontece é que o cidadão Kane, ele é muito brilhante no que ele está propondo aqui, no que ele vai fazer, no que ele vai conseguir passar para a gente, mas a verdade é que você consegue ir pescando várias referências a filmes anteriores. Por exemplo, né? Existem inúmeras questões que estão sendo usadas no Cidadão Kane que muita gente fala, ah, foi a primeira vez. E na verdade não foi. Então, por exemplo, flashback. Flashback já tinha acontecido em filmes de 1930. Né? Profundidade de campo O já era Nosferatu utilizado. tem flashback. Nosferatu, tem um outro. Apareceu o joinha aqui, não posso dar joinha agora, né? Apareceu só uma É, outra bolinha aqui na transmissão, fique eu tranquilo. preciso desativar esse negócio aqui, Tá né? Mas a tranquilo. gente tem também no clássico do expressionismo alemão, que me foge o nome no momento agora, também existe flashback, né? Então, assim, Gabinete do na Dr. Caligari. verdade, gabinete do Dr. Caligari, exatamente. Então, veja que talvez essa genialidade foi você conseguir, você não, né? O Orson Welles conseguir juntar tudo isso, tudo que há de melhor do que ele tinha disponível e trabalhar da melhor maneira possível. E aí você eleva o nível do negócio. Então, Sim. assim, não é só um pouquinho de flashback, não é só uma cena ou outra com profundidade de campo. É tudo muito. Eu diria que esse filme é muito em todos os aspectos, a começar pela própria figura do Orson Welles, né, inclusive. Sim. Então, assim, nada se perde. Então, as influências dos cinemas, né, dos filmes anteriores, dos cineastas anteriores estão ali. Inclusive, daqui a pouco eu vou mencionar um dos livros que fala sobre isso, né, que fez uma análise super interessante sobre o filme. Mas veja, a gente está falando de um dos filmes mais comentados da história do cinema. O que você jogar aqui na internet para puxar de crítica, você vai achar em todas as línguas possíveis. O que já é um indicativo do quão importante é esse filme que a gente está falando, né? Sem dúvida. Eu acho que é por isso que eu falo que talvez assim dá para cravar que ele é o mais influente, sabe? Porque, como você falou, é lógico que quando eu digo de você sair do Egito e ir para Atenas, é como se fosse um viajante. É lógico que nos dois lugares a cultura foi evoluindo normalmente, tal. A linguagem evolui. Mas o grande lance é como é que um cara, né, e um grupo de pessoas, e assim, inexperiente, é o primeiro filme, não é? Ah, o cara tava, entendeu? É o décimo, é o primeiro filme do cara, com 24 anos, né? Como o Jason falou, o que estávamos fazendo 24 anos, né? Ah, mas causa uma disruptura mesmo. Assim. Eu sei que às vezes é uma palavra da moda, mas eu acho que quando acontece a gente tem que falar mesmo. Nesse caso foi assim, foi disruptivo para o cinema e para a indústria em termos de linguagem, porque ele não é que inventou algo de fato, né? Mas ele incorpora pequenos avanços de linguagem que eram feitos aqui e acolá mas o duro é que em todas as etapas, e aí consegue fazer um belíssimo mix, porque você conseguir fazer isso colar e dar certo é muito perigoso, entendeu? Você imagina que para uma audiência não letrada em narrativas complexas, vamos começar pela narrativa. Você imagina que é um filme que ele começa de trás para frente, então já começa pela morte do personagem, então é um filme pós-morte, né? Parece meio Memórias Póstumas de Brás Cubas, em algum aspecto, assim, sabe? Você começa, só faltava o próprio, ele mesmo ser o narrador póstumo, né? Mas o que eu acho que é Sim. interessante? Você tem vários gêneros cinematográficos dentro do próprio filme. Tem hora que é biográfico, tem hora que vira um mini documentário que é a imprensa investigando, tem hora que parece um drama, tem hora que parece um suspense, tem hora que parece um terror, tem hora que é expositivo. Então você consegue, sei lá, 115 minutos de filme, você consegue ter vários gêneros cinematográficos. Hoje, em 2025, tem pouca gente que consegue fazer isso. Acho que a gente citou o nosso querido Tarantino, né, no nosso episódio 5 aqui, fazendo a cinematografia dele. Cara, ele é um cara que mesmo com toda a genialidade, pô, super referenciado e tal,
e por vezes ele tem dificuldade. Ele tenta misturar gêneros, misturar influências, mas nem o Tarantino, que mistura gêneros, influências, tá, não consegue, às vezes, fazer tanta coisa quanto o Cidadão Kane faz, entendeu? Então, tô dizendo que, né, mas é só para vocês verem. E quando a gente volta para 1941, gente, período entre guerras, você tinha uma. É muito ousado, porque como é que você vai experimentar com uma audiência que nunca viu isso? Conservador, entre aspas, né? Não é conservador, mas você entende o que eu quero dizer? Tipo, é, é muito louco. Tradicional, Exato, tradicionalista. né? Tradicional. E aí, como é que você consegue fazer isso, ter um relativo sucesso, embora talvez o problema do sucesso de Cidadão Kane não seja nem o filme, mas é o seu detrator maior, que é o, o magnata da comunicação que se sentiu extremamente representado ali, processou o filme, quis Hum. tirar o filme do ar. Ah, mas enfim, eu acho que tem muitos aspectos que a gente pode falar assim, e por isso que eu falo assim, talvez não o melhor, mas o mais influente eu acho que dá para cravar assim. E aí, Jason, mas você acha de fato que ele seria o maior filme de todos os tempos? Não, para mim não. Não. Porque eu comparo ele com Casablanca, que para mim é um primor cinematográfico, e eu acho que ele, assim, claro que eu estou colocando a minha opinião aqui, a minha opinião não vale de nada, apesar de eu estar respondendo uma pergunta sobre ela, então eu tenho o direito de dá-la a partir de agora, que é o seguinte, eu acho que os diálogos do Cidadão Kane, eles são um pouco complexos, às vezes, com relação a construções de fala. Existem falas nesse roteiro que são icônicas, que são lendárias. Só que a construção da frase, que é uma coisa muito importante, especialmente para a compreensão do público do que está sendo dito ali, elas poderiam ser mais simplificadas. E aí eu estou falando de simplificar e não deixar simplista. Tem diferença entre ser simplista e ser simples. E o Casablanca, ele tem diálogos muito simples, muito, como eu posso dizer, curtos e que conseguem dizer muita coisa em cima de uma frase curta, por exemplo. E o Orson Welles, na minha opinião, para esse filme, mas é o primeiro filme dele, afinal, ele tem essa dificuldade de fazer um diálogo mais minimalista, digamos assim, com o mesmo peso que ele tem com um diálogo um pouco mais truncado. Eu vou dar um exemplo disso. A frase que mais me chamou a atenção nesse Rosebud. filme, não. Não, que o Rosebud. Rosebud, imagina. Eu vou muito Que além disso. Rosebud. Não, isso aí é fichinha. Mas a frase que mais me chamou a atenção foi quando ele e o Jedediah estão falando. Eu adoro o personagem do Jedediah, eu inclusive Muito acho bom. quase melhor do que o do próprio Kane, porque ele é um excelente personagem para a trama como um todo, para você entender o Kane, inclusive, porque o Kane se expressa através dele. Mas eu acho esse nome péssimo, terrível. Mas enfim, Adoro. Acho quando lindo. eles estão meio que discutindo, porque o Jedediah quer pedir demissão, ele não aguenta mais trabalhar ali para a redação do Kane, e o Kane ele pega um vinho e faz um brinde a ele próprio. Né? Então ele faz um brinde a ele próprio dizendo, a partir do ponto central da crítica do Jedediah, uma crítica pessoal a ele, que é o seguinte: o Kane ele é uma pessoa que ele joga pelos próprios termos do amor. Essa é uma frase muito interessante, ou seja, você é muito egoísta e você enxerga o amor a partir de como você quer enxergá-lo. E, portanto, a sua vida é caótica porque ela gira em torno dessa sua projeção em cima das coisas. E a questão de você enxergar o amor ou qualquer outra coisa, mas o amor é sempre trazido nessas ideias, a partir do próprio ponto de vista, e você querer que as relações ao seu redor funcionem a partir do próprio ponto de vista, é um clássico do cinema, é um clássico da música, é um clássico da literatura. E aí o Kane ele fala o seguinte: um brinde a todos aqueles que só enxergam o amor nos próprios termos, os deles próprios. Então, olha como é uma construção de frase meio truncada. A frase não é essa exatamente como eu falei, mas ela é muito parecida com os termos que eu usei aqui, só que ela é muito mais truncada. Então, ele poderia dizer uma frase muito mais simples, dizendo a mesma coisa, com o mesmo peso dramático, com o mesmo peso poético, e é uma coisa que o Casablanca faz muito bem. Né? Então, a construção de frases do roteiro do Casablanca, para mim, é superior
ao do Cidadão Kane. Mas esse filme ele é repleto de frases excelentes, né? Por exemplo, quando o Thatcher tá brigando com o Kane, e o Thatcher é a pessoa que é aquele agente que vai tirar o Kane da infância dele e vai levá-lo ali para receber toda a herança do banco que ele acaba assumindo e tudo mais. Portanto, é a pessoa que tira o Kane da infância para a vida adulta, e uma vida adulta repleta de luxo, tudo mais, né? E aí o Thatcher fala, você fala algo como assim, você é um irresponsável, eu não gosto da pessoa que você se tornou. E aí o Kane vira para ele e fala: realmente você não gosta, mas eu desejaria ser outra pessoa. E aí o Thatcher pergunta: mas quem você gostaria de ser? E aí o Kane responde: eu seria alguém que você não gosta. Ou seja, uma pessoa pobre, paupérrima, sem todos aqueles luxos, e que não estaria representando tudo que o Kane representa. Então, o Kane ele demonstra com isso um ressentimento por quem ele se tornou, e ele não gosta de quem ele se tornou porque ele viu que ele abandonou quem ele era à infância, inclusive com Thatcher buscando ele ali, certo? E essa é a pauta do filme, praticamente, né? Quem o Kane se tornou versus quem ele costumava ser e quem ele precisou deixar de ser, que foi a queda da infância, né? Então, esse filme ele tem diálogos extremamente poderosos, que eu acho assim, impecáveis, e que entram muito na qualidade do filme entre linhas, porque ele não tem necessariamente diálogos expositivos que sejam memoráveis para o grande público. Eu, quando vi o filme, eu assisti tomando nota, né? Eu sei que eu tô falando muito, mas eu já passo para vocês. Eu assisti o filme tomando nota. Então, para mim, foi muito mais fácil memorizar os diálogos do que quem está assistindo ali sem a pretensão de anotar alguma coisa. Então, enfim, eu acho que o Casablanca ele é melhor nesse sentido, mas o filme é primoroso e o que eu mais gosto realmente é do roteiro do filme, que eu acho brilhante. Tem uma coisa muito louca. Aliás, tem muitas coisas interessantíssimas aí. Eu vou pegar, acho que 2 pontos aí que cada um disse. O primeiro, o Fer falou sobre essa questão dos gêneros que vão aparecendo ali. Eu fiquei pensando o seguinte: qual é o gênero do Cidadão Kane? Onde é que ele se encaixa? É aí O que que tá. que ele é? É aí que tá. Não tem, eu não consigo chegar num gênero. E Exatamente. claro, não sou eu, né? Na verdade, vários teóricos do cinema tentaram chegar lá. E por quê? Porque, de fato, ele começa a puxar linguagens narrativas de diferentes gêneros. Então, você tem ali um filme investigativo que envolve uma morte, mas aí você tem o jornalismo, que é aquele jornalismo sensacionalista que está afim de investigar e descobrir para vender, que é basicamente o que o Kane fez durante a vida toda dele, né? Então, mas você tem também uma questão biográfica, na verdade, não autobiográfica, o cara morreu, biográfica. Você tem, em dado momento, uma questão bem dramática por conta de quem ele seria, isso que você traz aí, Jason, né? Essa criança que vai ser tirada dos pais. E não fica muito claro, né? Depois, talvez, que a gente vai estudando e vai lendo e tal, uma coisa ou outra fica claro. Você fala assim, mas por que essa criança foi tirada dali? A mãe recebeu uma herança de uma mina de prata. Isso é dito nas entrelinhas, É, assim, né? E aí, mas podia enfim, ser melhor escrita, isso, inclusive. Porque assim, então, é uma coisa tão importante que quando você chega ao final e isso vem à tona, principalmente no final, você pensa, mas como que isso aconteceu? E aí você não aham, lembra por quê? Porque foi muito escrito entre mínimo. linhas ali, É, e ela, basicamente, a mãe do Kane hospeda na pensão dela um homem muito rico que morre e deixa uma herança para ela. exato, Ou exato. seja, é um Ela deixa detalhe. uma mina de prata, e aí ela fala: bom, meu filho precisa de um tutor para que a coisa não saia do eixo. E assim, a primeira e grande, maravilhosa sequência, que é a sequência de praticamente ela vendendo a criança para o banco, é isso que tá acontecendo. Você pensa que é isso. Tá vendendo a criança porque é pobre, mas não é, né? Então, assim, de fato. E aí a questão do roteiro, a gente depois pode ir lá para o Mankiewicz, né? Que ajuda. E aí tem o filme Mank, que eu não consegui assistir. Eu não consegui chegar no fim desse filme. Ele me irritou por vários motivos, e o primeiro deles é a pretensão de parecer com o Cidadão Kane, o que é impossível.
Mas só para eu concluir o raciocínio, então você tem todas essas questões aqui, e é genial porque demonstra o conhecimento que o próprio Orson Welles tinha de tudo isso, só que ele subverte. Então veja, é um filme policial? Não, mas eu tenho traços da linguagem narrativa do que é o gênero policial. É um filme dramático? Não, mas eu também tenho isso. Tem aquela sequência da pobre da segunda mulher dele, que ele tenta, por todos os motivos, transformar numa grande atriz e cantora de ópera, e aquela sequência toda, você está praticamente dentro do musical. Então, olha que loucura, como que é possível? Então, são todos esses elementos que vão transformar esse filme numa grande antropofagia cinematográfica para cinéfilos, porque cinéfilo pira quando vê tudo isso, é um negócio, né? É antropofágico, porque você vai comendo, vai deglutindo, vai transformando isso em alguma outra coisa ali, né? E isso exatamente é um dos pontos que o Bordwell traz no livro dele, A Arte do Cinema. Ele tem um capítulo específico lá que ele vai fazer análise, se eu não me engano, é no capítulo que ele está falando sobre narrativa. Né? E aí ele vai destrinchando o que, que é o tempo dentro de Cidadão Kane, o que, que é a linguagem, o que, que é a narrativa, o que, que é o roteiro. Tá muito interessante. Aliás, é um dos livros básicos, assim, para quem gosta de estudar ou quer estudar cinema. Então, isso tá ali e é muito interessante porque a linguagem é inovadora. E ela é inovadora porque ela está trazendo todos esses elementos dentro de um único filme. Então, se realmente, se você quer estudar cinema, você precisa olhar para esse filme, mas não é olhar de qualquer jeito, não. É ter o bloquinho de nota, é coisa, né? Não dá. Ter ali o seu celular para anotar as coisas, Esse certo? bloquinho. Você está querendo dizer então que o Cidadão Kane é o pane et circense, foi para a música brasileira, foi É a Tropicália. é a Tropicália Tudo do junto. cinema. Porra, gostei. Olha, tem fundamento, sim. Não, mas eu concordo plenamente, Fábio, e Jason também, com as colocações, mas eu acho que é isso que torna o filme muito icônico, sabe? Porque é, a gente está falando, por enquanto, ainda muito de roteiro, construção, frases e tal. Uma coisa que eu ia falar sobre o que o Jason falou, que eu concordo, é assim, eu acho que as frases do Cidadão Kane, elas funcionariam muito, às vezes, bem no teatro. Eu acho que o fato de ser teatrólogo, vindo do teatro, e os atores também, tem coisas que, às vezes, que elas não são... Porque, assim, as frases, você pegar a frase solta é esquisita, mas a forma com que eles interpretam fica charmoso, entre aspas. Mas é aquele charme teatral mesmo, sabe? Que é meio impostadão. Mas, ao mesmo tempo, ele consegue passar até uma certa credibilidade, eu acho que nos diálogos, que na época os filmes eram mais fakes, por assim dizer, sabe? As frases eram meio novelescas, assim, e tal. Mas, de fato, é muito difícil você classificar Cidadão Kane justamente por causa dessa superposição de diferentes narrativas, arcos dramáticos e de estilos narrativos que ele faz ao mesmo tempo. Eu acho que é interessante, cara, porque a carreira, se a gente pegar a carreira do Orson Welles até os 24 ali, né? É muito maluca, porque ele vem do teatro, ele é um cara que tem muito sucesso em peças. Aí ele faz aquele. Acho que é uma história que todo mundo sabe, mas acho que vale a pena repetir. Ele faz aquele evento na rádio americana, fazendo a narração do Guerra dos Mundos, e chega a ter um frisson, porque muita gente acredita, Estados Unidos tem relato que muita gente ligando para o governo federal, dizendo, porra, o que está acontecendo? Estamos sendo invadidos por ETs. Ou seja, o cara fazendo uma radionovela conseguiu convencer uma boa parte de americano, tudo bem que americano não é o primor, né, da inteligência, mas mesmo assim, não é uma missão qualquer, né? Muita gente acreditou. Então ele chega para fazer esse filme com uma coisa muito única também na história, né? Que ele chega jovem, mas ele chega famoso e reconhecido. É difícil você ter 24 anos e ser reconhecido como um grande artista e já ter uma certa fama. Tanto que nunca antes, nunca depois disso na história de Hollywood, alguém chega e fala: toma, uma puta grana, faz o filme que você quiser. Ainda mais na época de cinema de estúdio. A gente está falando em 1941. Gente, Cidadão Kane, lembra que eu falei do Casablanca, que no ano que fizeram Casablanca fizeram 400 filmes, né? Também, Cidadão Kane era só mais um no meio de vários cinemas de estúdio.
Mas o que que acontece? O sistema de estúdio daquela época era muito mais fabril, era uma roda muito mais azeitada. Então tinha interferência muito de estúdio, de produtor e tal. Você só vai ver a liberdade criativa de novo nos anos 60, 70. Muito pela decadência do cinema de estúdio, não porque a Hollywood queria. Ali não, ali o cara conseguiu ter tanto prestígio com o primeiro filme, porque ele já tinha uma carreira pregressa muito grande. Então, eu acho que toda essa loucura que a gente vê, entre aspas, ou antropofagia, tropicália aí, do Orson, eu gostei disso aí, é porque é uma coisa muito única, é muito fora, assim, se fosse um cara formado no cinema, que já vinha desse esquema de cinema de estúdio, e montasse uma equipe também formada ali do cinema de estúdio, muito engessadinha, por mais que você saiba muito de linguagem, técnica, gêneros, você não mexe na cabeça. Você entra para jogar, para fazer um filme, você já entra no modus operandi. Você entra para fazer outro, entra no modus. Acho que justamente o lado naif, você entende? Uma certa ingenuidade do próprio Orson Welles. Dizem que assistente de produção teve que fazer uma lista para ele do que era cada lente e o que ela fazia, que ele não sabia. E tinha que, sabe, explicar para ele sobre planos e tal. Orson, tem esses negócios aqui, ó, fala com a equipe daqui, porque eles precisam entender o que que você quer, entendeu? E ele foi estudar. Antes de fazer o filme, ele foi estudar cinema. Então, assim, é um certo frescor e eu acho que isso tem muito da magia e tal. É um cara super inteligente, que não entendia a linguagem e do zero ele falou assim, bom, se tem tudo isso, parece que ele vou usar tudo. Sabe o negócio assim, vamos, simplesmente vamos. Eu li em algum lugar, em alguma chamada, em algum, não sei o que que era, que o título era o seguinte: ah, Orson Welles só fez esse filme porque não sabia o que não era possível fazer, É o mais ou menos que era isso. impossível. Sabe É, aquela coisa meio autoajuda? Não sabendo o que era impossível, foi lá e foi lá e Foi lá e fez? Essa fez. coisa fez. bem canalha. Teoricamente foi isso que aconteceu ali. É, Ele não sabia das regras, é isso que você está colocando. Não sabia o exatamente. que não podia, falou, vou fazer. Foi lá e Uhum. literalmente ele fez mesmo, né? Você pega alguém É. que tem muita noção de narrativa, de história, de tudo em outras plataformas, e de repente se apresenta. Vamos fazer uma coisa hoje em dia? É a mesma coisa pegar alguém super criativo, que se deu tudo bem no cinema, não sei o que, ó, toma, faz um jogo, um game. Ah, mas o que que dá pra fazer no game? Tudo, você pode fazer, você pode programar. Aí o cara às vezes faz o Hideo Kojima, tá ligado? Faz um negócio maluco, sabe? Porque é isso, é que basicamente você tem contato com uma nova linguagem, amplamente com várias possibilidades, e se você está meio que ligado, conectado ao tempo ali, você faz isso. Então é isso que eu falei, é meio que na base da ingenuidade, é meio fortuito que aconteceu. Acho que é por isso que é difícil de repetir também. Legal demais. Legal demais. Bom, eu não sei. Tem inúmeras nuances aqui e questões que a gente pode levantar, mas sabe o que a gente não fez até agora? A gente não contou para as pessoas que não assistiram do que se trata, afinal. A gente já está falando aqui há meia hora e ninguém deu a sinopse do filme. E aí, vamos dar sinopse ou vamos embora? Estamos seguindo o roteiro do próprio Cidadão Kane. Você começa pelo fim, deu É, nada, começa pelo agora fim. vai, volta. Vamos fazer um flashback e contar a história agora. Vai. A gente vai falar da sinopse, dar o spoiler para daí comentar então sobre a narrativa. O que vocês acham? Boa, Perfeito. boa, Eu acho que pode é isso. ser. Você que está ouvindo o nosso episódio, você está ouvindo um episódio sobre um filme clássico. Então é óbvio que vai ter spoiler, sempre vai ter spoiler nos nossos vídeos, então se prepara, porque é um episódio sobre o filme. Não tem como falar de Cidadão Kane sem dar spoiler, naturalmente. Perfeito. Exato. Quem Bom, puxa a se sinopse é aí? que é possível. Então, se é que é possível dar sinopse, quem quer dar sinopse? Vocês querem Ah, o Jason ser... tá com ele fresco na cabeça. Quer puxar, Jason? Que você assistiu Pode recentemente? ser. Bom, como eu não tô lendo sinopse nenhuma, eu vou contar a história da minha cabeça, tá? Mas basicamente se trata de um filme a respeito de um, não é megalomaníaco? Esqueci o nome. Magnata, magnata. Magnata, isso, eu sabia que era Qual a com M. diferença? Pode ser Sempre megalomaníaco. M, sempre uma letra com M. Não é, Ele é megalomaníaco, não é Ele mas é, sinônimo. antes de ele ser é. louco, ele é um magnata, portanto, né, que domina praticamente todos os campos de comunicação dos Estados Unidos. E é uma história sobre isso, basicamente, essa é a sinopse. Portanto, você assiste ao longo do filme o desenvolvimento de um garoto que veio de uma família pobre, recebe uma herança e, portanto, cria um império que ele começa herdando, mas que desenvolve ao longo do tempo. E o mais interessante do filme é que o personagem se desenvolve junto com o filme. Então não é que ele simplesmente é rico.
ele se torna rico, mas é um rico que vai crescendo, ele vai ficando mais rico ainda ao longo do filme, e você vai acompanhando o crescimento desse império. Então, o Kane, e eu acho isso muito interessante, porque o nome do filme é Cidadão Kane, em inglês também, Citizen Kane. Ou seja, o próprio filme coloca ele como um cidadão. Começa daí. E uma questão muito interessante. A segunda questão é que o Kane, enquanto pessoa, narrada no filme, ele é alguém para ser ouvido, ele é alguém para ser compreendido, porque ele é tido como comunista e fascista. Ou seja, ele é o famoso isentão, né? Como a gente vê hoje em dia nesses debates vagabundos aí de rede social sobre política, né? Ou sobre sinalização de virtude, né? Quem quer sinalizar a virtude geralmente chama o outro de comunista ou de fascista ou qualquer outra coisa. E é muito interessante assistir a um filme desses dentro do nosso contexto atual, porque a gente vê que a história não começou hoje, ou não começou em 2022 ou em 2018. Ela é muito mais extensa do que isso, né? Apesar de ser um filme relativamente recente do ponto de vista histórico. Mas, então, Kane, ele é naturalmente essa pessoa que, ao longo da vida dele, suscita paixões e detrações a partir de absolutamente tudo que ele faz, porque ele é um magnata, de fato. E quando você é muito rico, você não consegue se tornar muito rico ou aumentar a seu net worth, né, seu império ou qualquer coisa que seja, sem provocar muita gente. Então o Kane ele começa herdando um banco e uma mina de prata. Aí, a partir disso, ele compra um jornal falido, então ele repagina, né, ele renova todo esse jornal. Depois ele abre outros jornais nos Estados Unidos e fora, e por aí vai. Então você vê justamente um personagem que cresce em sua megalomania de fato. Né? Então, essa é a premissa do filme, essa é a premissa do personagem, e é a respeito disso que todas as reflexões do filme elas surgem, justamente porque tem um aspecto muito importante que é a nostalgia dele. Né? O Kane ele sofre de nostalgia, e a nostalgia não é uma simples sensação, ela é a dor do distante. Não é uma sensação, inclusive, é uma emoção, porque dói, machuca. Então, toda a premissa do filme ela gira em torno da nostalgia da pessoa que ele se tornou, que é extremamente distante de quem ele costumava ser, um menino que brinca na neve com o seu trenó. Mas o que eu posso acrescentar, brilhante essa fala disso, é que é o seguinte, se quem já tá falando, não vou assistir, porque é mais um filme de magnata, capitalista, filha da puta, mas veja bem, minha gente, isso é metade do filme. Porque você Exato. pode acompanha a vida do Kane de nascimento até a morte, ou seja, Dos 10 anos é, até, acho que é não, setenta e cinco que ele antes tem dos quando morre. 10, né? Vamos lá. Da parte útil da vida do cara. Antes você tá comendo, enchendo o saco, como toda boa criança. E aí, o que que acontece? É, ele não é um herói comum, porque ele sofre muito, ele perde muito, ele tenta ganhar poder político, ele falha, ele tem duas esposas com casamentos extremamente disfuncionais, especialmente o primeiro, aquela cena maravilhosa de café da manhã, com a cena girando, que você fala assim, muito dinâmica, e de repente a câmera afasta, eles estão tomando, não tem nem espaço, mas eles estão tomando café da manhã numa distância gigantesca. A segunda, ele projeta, né, na esposa algo que ela não é. E ele move mundos e fundos, e ela sofre por não conseguir nem chegar a ser a cantora de ópera e tudo mais. E ele também sofre porque, basicamente, só ele aplaude. Tem até cenas que isso acontece de fato, né? Ele patrocina muita coisa. Então, assim, ele é super disfuncional como família, com as esposas. A carreira política é muito ruim, muito pífia. Então, assim, ele é um cara que sofre, né? Ele perde muita coisa. Embora se tenha muito dinheiro, ele não é aquele exemplo, sei lá, o Rockefeller, que teve metade dos Estados Unidos, é tudo é bom. Então, é um personagem que adquire uma complexidade, que até isso também é muito moderno para a época, né? Que ele não só tem essa coisa, tipo, meio que caiu no colo, é um herdeiro sem querer, sabe? Um herdeiro improvável, ele tem uma origem pobre, mas ele se torna um herdeiro improvável. Ele tenta construir um império de mídia, na sequência, um império político e às vezes até impérios em outras questões, mas ele falha muito em muitos outros, né? E isso, principalmente conforme a juventude dele vai perdendo vigor, as perdas dele vão sendo acumuladas. Muito em função do que o Jason falou, os detratores, você não surge como dentro de uma aristocracia, numa sociedade, sem pisar em calos.
E aí, de repente, tem um backslash, né? Você bate, de repente, aquilo bate de volta em você. Então, ele acende muito rápido, mas depois ele já estabelece níveis de rivalidades e problemas o suficiente para que o resto da aristocracia local ali ah, acaba segurando ele. E aí você começa a ver o vazio que é ter o sucesso financeiro, mas não ter, às vezes, todos os sonhos atendidos. Então ele constrói o Xanadu, né, o Xanadu, aquele super castelo e tal, mas é tudo vazio, não tem pessoas, ele não tem prestígio. Até o próprio amigo, né? Eu sempre esqueço do nome, porque o nome é muito louco, o melhor amigo. Jedediah. Jedediah, que é o cara mais sincero, né? Que você sempre, quando você está fazendo ascensão social, você precisa ter o cara que não está lá para só te bajular. Porque, ó, você está fazendo merda. Porque senão você perde, né? O sentido da sociedade. E até quando ele estoura o nível de prepotência e exagero que o amigo sai, é mais um revés na vida dele, é mais um vazio. Então chega num ponto que, sabe? Eu não digo que dá para ficar com dó dele, mas você sente até o sofrimento dele e é um sofrimento genuíno. É o white people sofrimento. Mas é um sofrimento genuíno. E eu acho que isso que torna o filme tão instigante também, tão interessante para tentar acabar essa longa síntese, que é você tem uma primeira fase de rising, né, de ascensão, tem uma parte que parece o Grande Gatsby, né, tipo, muitas festas, e ele é bonito, ele é jovem, ele é descolado, ele tem sucesso e tal, e você tem uma parte que é o fall, né, do Rise and Fall, que é aquele vazio daquela riqueza que não acaba, mas também que não leva mais o poder para lugar nenhum, ele não consegue fazer muitas coisas e tal. E é uma solidão E, absurda que ele carrega até o livro de morte. inclusive, é muito legal como isso é mostrado, porque, vamos lá, gente, é uma narrativa caótica. Porque o filme começa do final com a morte do cidadão Kane, né? Ele morre sozinho. Quem acha é o mordomo, que é a última pessoa que ficou com ele nesse castelo, que na verdade é mais um mausoléu, né? Porque ele tá ali sozinho com estátuas e pedras e posses, né? Então, é um lugar muito frio, isso fica muito evidente, né? Já quase decadente. Então, a gente sabe que ele morreu sozinho, que ele foi abandonado por todo mundo ou que ele abandonou todos. Então, a gente já sabe exatamente o que vai acontecer. A grande pergunta é como é que ele chegou lá? E é muito interessante porque são 5 flashbacks que esse filme tem. E cada flashback é uma pessoa diferente da vida dele que está contando. E isso é sensacional. Essa semana eu dei aula sobre o clássico do Akira Kurosawa, o Rashomon, que é o filme que estabelece essa ideia de que você tem muitas versões diferentes sobre o mesmo fato. É o primeiro grande filme que faz isso, né? Mas, veja, Rashomon é de 1950 e Cidadão Kane em 1941. De certa forma, a gente já tem aqui. Porque isso que o Jason falou, né, que ele, quem é ele, né? Ele apanha de todos os lados e ele bate em todos os lados também. Então, quando abre o filme depois da morte dele, vemos os jornalistas indo atrás para fazer a matéria da vida dele. E aí a gente assiste um vídeo curto, que é o mesmo vídeo que os jornalistas estão assistindo, sobre a síntese da vida do Cidadão Kane. E é muito interessante por quê? Porque ali aparece, né, que tem hora que ele bate nos comunistas, hora que ele afaga, hora que ele bate nos fascistas, hora que ele afaga. Então ele vai apanhar de todos os lados. Então a grande pergunta é quem é ele? E é essa resposta então que o filme vai tentar dar para nós. E a gente nunca vai saber exatamente quem é ele, porque a cada flashback que tem é alguém que convivia que vai contar uma versão de quem era o Kane, Genial. certo? E no final a gente meio que termina sem saber de fato, a não ser por uma única absoluta certeza. Ele era um grande infeliz. Ele foi infeliz o tempo inteiro. Mesmo quando ele estava feliz, ele não estava. Ele vai casar as 2 vezes e realmente a cena ali do café da manhã, gente, é só assistindo para ver porque não tem nem como descrever isso, né? Nossa, essa cena foi. Passagem do Pois é. tempo dentro de um casamento que mostra da felicidade ao tédio, certo? E aí, claro que ele vai suprir esse tédio com outra mulher, né? E aí, o que que vai acontecer? Claro que também não vai dar certo. Então, veja que é uma sucessão
de falta, que é isso que o Jason traz, que é da nostalgia. Ele sente falta de algo que ele fica tentando preencher com um monte de coisa. E tudo gira em torno da palavra Rosebud. E claro que a gente vai contar para vocês o que é Rosebud. Óbvio. Então, se você não quiser ouvir, depois você pule a parte que a gente falar sobre, né? Essa questão dos casamentos dele são extremamente significativas, porque os casamentos, que naturalmente deram errado, falam muito a respeito de como o personagem se relaciona para com o mundo, né? Então, por exemplo, quando a primeira noiva está sendo apresentada já como esposa dele, apesar de a história se desenvolver depois disso, o diálogo que aparece em tela do narrador, que aqui é escrito naturalmente, tem pouquíssimo diálogo de narração, mas o diálogo de narração, ele apresenta a primeira esposa dele, que é a Mary. Não. Ixi, A agora segunda é a não. Susan. Acho que é Mary Kane. Exato. O narrador apresenta ela como bridesmaid. Bridesmaid é a madrinha de casamento da noiva. Só que bridesmaid é como são chamados os partidos políticos nos Estados Unidos que nunca ganham uma eleição. Vejam que coisa interessante, que é justamente o caso dele, né? Então, assim, always a bridesmaid, never a bride, ou seja, ela é sempre uma madrinha de casamento, mas nunca uma noiva. Por quê? Ela casa e se separa dele, mas também quando você pega essa questão do diálogo e projeta sobre ele, primeiro que politicamente ele quis ser presidente, mas não conseguiu nem ser governador, porque é aí que acontece a desgraça. A vida dele começa a acabar a partir do momento em que o caso dele com a esposa, uma puta fofoca, eu adoro fofoca, mas quando o caso dele com a amante é revelado em frente à esposa, inclusive, pelo oponente político dele. Então, uma puta baixaria realista, inclusive, né? E aí, Bem rodriguiano. muito rodriguiana, né? É uma tragédia romântica, Sim. extremamente rodriguiana. E, portanto, é muito interessante isso, porque ele também é aquela pessoa que nunca conseguiu ser eleita politicamente. Então, ele não representa o povo. Isso que é muito interessante. Ele não representa o povo, né? E depois você tem a segunda noiva, aí sim, que é a Susan, que representa justamente o poder aquisitivo que ele tem na sociedade. Porque a Susan, ela começa como uma amante, e uma amante completamente simplória, né? Ele a encontra na rua a partir de uma ocasião onde ele está tentando se proteger da chuva, por exemplo. Então é Acaso, muito né? É o acaso. ao acaso. Ela é apresentada a ele por acaso. Ela chama ele para a humilde residência dela, falando: Olha, eu tenho água quente aqui, se você quiser usar para alguma coisa, que eu também não entendi para quê, porque se oferecia água quente. É porque passou um carro e jogou lama nele e sujou o paletó. Acho que ela queria que ele se limpasse, Queria limpar. né? Tá certo. E eles ficam conversando e tal, e aí tem uma parte do diálogo deles que é muito interessante, onde ela fala assim: eu não conheço muitas pessoas, então eu não sei me relacionar tão bem assim, né? E aí ele fala: e eu conheço muitas pessoas e acho que nós dois somos muito solitários. Poxa, quem escreve isso aos 24 anos de idade? Talvez ele tivesse até 23 quando ele escreveu isso. Mas olha o tamanho da compreensão da solidão que esse garoto ainda, com 24 anos, tinha, né? Mas, enfim, então, a Susan, ela é justamente uma personagem que é inocente, ela é naive, como o Fê falou, né? Completamente naive. Ela não tem nenhuma possibilidade na vida dela, ela é extremamente pobre, né, dentro do contexto norte-americano daquela época. Só que o Kane, ele começa a moldá-la porque ele compra ela. Só que ele não compra ela diretamente, ele a conquista enquanto pessoa, só que a partir do momento que eles começam a se relacionar, ele compra absolutamente tudo para ela, fazendo com que ela entre para a vida dele de fato, né? E depois ela vai reclamar isso, ela vai falar que o grande defeito dele é que ele nunca a deixou ser quem ela sempre foi, que é a pessoa pobre que remete a ele na infância, que remete à família dele. Olha Freud aí, sempre entre nós, né? Sempre, 100% das vezes. Mas é muito interessante como que as duas mulheres
falam a respeito do personagem, falam a respeito da sociedade e ajudam a contar essa história belíssima, né? Vocês não acham? Aí eu quero fazer uma pergunta, se vocês têm essa leitura também. O Kane é meio que tirado de um seio de uma família relativamente funcional ali, americana, e aí ele vai ser criado por um banco, basicamente, entendeu? Ou por um banqueiro, por um administrador, por um tutor e tal. Então, talvez, teoricamente, a gente entende que, tipo, ele é tirado de uma questão familiar para ser imputado como um projeto de homem para ganância. Vocês entendem? E ele cresce nessa ideia da ganância, do grief, de querer crescer. E aí, como o Jason falou, ele tem uma ascensão, mas tem um momento que ele bate na parede e aí começa a ter dificuldades. Então ele começa a falhar nesse projeto de poder e de ganância. E aí me parece que, eu estou lembrando disso porque me parece que o que ele faz com a segunda esposa é tentar fazer com ela o que não fizeram dele, que é fazer um projeto que funciona para ela. Você entende o que eu quero dizer? Ou seja, me projetaram para ser um cara triunfo, para ser amado pelas pessoas, para ser eleito, isso como homem, certo? Como uma mulher não pode ser eleita, o que é? Não, eu quero que ela seja uma mega atriz amada pelas pessoas e aclamada pelo público. Porque no final ele quer ser aceito, ele quer esse carinho, porque ele não tem o carinho da família. Ele não tem, como ele não tem o carinho da família, ele tem o carinho da projeção masculina de sucesso numa sociedade. Ele quer muito dinheiro, muito poder. E aí ele tenta fazer isso com a mulher. Parece que por isso que eu falei até num ponto atrás que ele projeta muita coisa nela. Parece que ele já mais velho que ela, inclusive, né, nessa parte do filme, parece que ele está projetando nessa segunda esposa um projeto muito próximo que fizeram com ele. E ele não aceita falhar porque parece que assim, não, eu sou tão bom que eu vou conseguir fazer ela dar certo que não conseguiram fazer comigo dar 100% certo. Mesmo que seja meio inconsciente. Não sei se é uma leitura meio maluca minha, mas eu acho que no Mas final ele. ele acaba se apegando na primeira coisa que ela disse que ela queria ter sido. Porque nessa noite que eles se conhecem, ela diz pra ele: Ah, eu queria cantar, eu queria ser cantora. E ele quer realizar o sonho. Então, assim, eu vejo nisso, na verdade, uma tentativa dele de transformar alguém, trazer felicidade para essa pessoa, que é a felicidade que ele não teve. Aí, esse ponto eu concordo com você. Ou seja, ele não conseguiu ter isso, então ele quer proporcionar isso para alguém. Só que ele força a barra para que isso aconteça, não é natural. Chega um ponto que ela diz: eu não aguento mais, eu não quero cantar. E ele fala: Você vai ser a melhor cantora. Então, é um negócio assim que dói de ver, né, naquela mulher. Mas é É porque um eu não cisne sei. negro, né? É, é porque eu não sinto isso, Flá, como uma forma dele querer realizá-la. Porque assim, aí talvez seja assim, talvez pensando eu como um homem e tudo mais. Eu acho que quando um homem quer fazer uma mulher realizar, você apoia, mas você não tenta comprar tudo e fica forçando ela a falar. Claro. Não, se uma vez você me falou o que que é o negócio, é pro resto da vida. Tudo bem, nós estamos numa sociedade dos anos 40, né? Mas você entende? Eu acho que até onde essa realização para ela poderia significar a infelicidade da mesma. Ela deixa claro uma porrada de vezes, ó, já deu para mim, entendeu? E ele fica com aquele negócio, vamos que vamos. Por isso que eu sinto que ele tenta muito mais se projetar como um sucesso. Ela ter sucesso seria um sucesso para ele tentar compensar os sucessos que ele não É, atingiu. Não sei se eu estou muito também. pensando do lado masculino da coisa, mas que eu vejo às vezes uns caras projetando nos outros umas necessidades de sucesso que às vezes ele não atinge, entendeu? E eu não sei, Eu penso que vejo muito isso. ele de fato se projeta nela, né? Então não é que ela tem uma projeção ou que ele tem uma projeção dela de como ela deveria ser idealizada, porque ela já é uma idealização para ele. Então não teria uma segunda projeção em cima dessa. Mas ele projeta a si nela. E por isso que ele quer desenvolvê-la, porque aí eu concordo com você, ela não pode ser um projeto falho dele. Só que quando eles se conhecem, e ela toca piano para ele, ele pede, canta. E ela fala, eu não quero que você ouça a minha voz, porque ela sabe que ela canta mal. Todo mundo na vida dela deve ter falado isso para ela. E aí ela canta, ele se encanta com a voz dela e ele quer fazer com que ela deslanche. Tanto é que ele obriga o professor de piano a continuar falando, a continuar pedindo para ela cantar e continuar desenvolvendo ela, mesmo o professor tendo dito que ela é uma causa perdida. Sim. Porque ele é uma causa perdida. O Kane é uma causa perdida. O filme não é uma causa perdida, né? Gente, vou contar uma experiência legal que eu Filme tive em não. sala de aula com esse filme, né? Há, sei lá, 2 meses eu passei esse filme para uma turma de história.
é uma disciplina optativa, né? Enfim, coloquei cinema lá e ficou super legal. E foi sensacional perceber a reação dessa galera de 20 e tantos anos, né? 20 e pouquinhos, assistindo esse filme pela primeira vez. Uma sala ali que devia ter o quê? Acho que 15 pessoas, não chegava muito mais do que isso. Eu acredito que, assim, uma pessoa tinha assistido, que é uma menina que é muito cinéfila, que curte e tal, né? De resto, ninguém. E ver no final da discussão ali, eles falando assim, tentando digerir o que tinha acabado de assistir, foi muito legal. Foi muito gostoso de ver, porque de fato você, né, a gente às vezes fica um pouco receoso de levar determinados tipos de filme para a sala de aula, porque não tem cor, porque é muito velho, porque né. E na verdade, a gente precisa dar um crédito tanto para as pessoas, né, jovens que precisam chegar em clássicos assim, quanto para a própria obra de arte, né? Porque não, de fato, assim, não precisa ter o olhar tão treinado para você entender a grandiosidade desse filme. E claro, eu tinha acabado de dar uma aula para eles de análise fílmica, então estava tudo fresco na cabeça, do tipo, enquadramento, luz e câmera, lá. Então eles começaram a olhar e tudo, falaram, meu Deus, ele fez isso, fez aquilo. Então acabou o filme, eles não conseguiam nem falar direito sobre, né? Foi muito legal. Então, assim, né, eu acredito que essa genialidade toda e essa complexidade que esse filme tem, não vai morrer nunca, de fato. Ele pode não ser o maior. Aliás, é uma besteira falar o maior filme de todos os tempos. Isso não existe. Claro que é. Não tem como, né? Mas A isso é, gente. São épocas diferentes, mundos diferentes, pensamentos. Não faz o menor sentido, né? Mas, de fato, esse é um filme que vai conseguir trazer mais do que tecnicamente tudo aquilo que o cinema é capaz de fazer. Então, principalmente aí em narrativa, como é que ele está contando essa história pra gente toda louca? Aí eu fiquei pensando o seguinte, e aí vocês me respondam. Vocês acham que se a gente colocasse o filme em ordem cronológica, ia funcionar? Ou melhor, o que ia acontecer com esse filme se a gente recortasse tudo e na montagem colocasse certinho, né? Primeira cena, ele criança, nanana. Última cena, ele morto. O que ia acontecer com esse filme? eu acho que ia perder alguns pontos de genialidade e bacanice. É a mesma coisa, eu acho que assim, mal comparando, é a mesma coisa que pegar o filme Irreversível e pôr na ordem certa. Vocês estão ligados no Ah, filme Irreversível, né? não, Vocês- não, ninguém deve assistir esse filme. Filme medonho, Não, não, tô irreversível, não tem ligado. condição. Mas deixa eu Eu falar um nunca negócio vi. muito, muito. Hã? Você já Nunca viu, vi. Jason? Nunca Não viu? Não, veja, nunca vi. Cara, Jason, filme não Irreversível, veja. assim. Mas eu Não, assisti Tenet, do Nolan. Ok. não, É não, mas é parecido? O filme Que que é um que é? filme contado em ordem contrária, com duas linhas temporais assim. acontecendo ao mesmo tempo. Não, mas Ok. o lance do filme Irreversível é que ele tem uma estrutura narrativa muito louca. Ele começa do fim, aí ele anda um pouquinho e volta um pouco, e tal. Mas é um filme bem pesado, viu? Muito alertas de gatilhos Eu para não, quem, eu para não nossa audiência, indico. aí, pelo amor de Deus. Eu Eu não indico, é da indico. hora, mas é pesado. Ou Assiste uma seja, vez só assistam logo e depois que pararem de ver esse episódio, né? assistem uma vez só e nunca mais conseguirão ter isso. Mas eu já vi pessoas falando da construção desse filme. Mas um caso que eu ia contar também, mais do que o Irreversível, vocês lembram do filme Amnésia? Sim. Pô, brilhante. Então, que é um cara que tem amnésia e tal, e ele vem meio que de trás para frente, né, o amnésia, né, porque o cara não sabe, né. Saiu uma versão em DVD do amnésia, olha só como coisa velha e antiga, que o DVD ele organizava as faixas em capítulos. Não sei se isso faz sentido, né, mas ele organizava os trechos dos filmes em capítulos. Então ele dava a liberdade para você assistir na ordem certa. Fica um filme bem medíocre. Eu fiz esse Não, experimento. é Assisti que nem o Donnie Darko. O Donnie Darko, que para mim é uma obra Putz, histórica, não fala do importantíssima para o inferno. cinema independente, e a versão de aniversário mais recente coloca a avó dele como narradora do filme, explicando todas as cenas. Esse caga o filme. Por Nossa, Destrói, é quê? horrível essa versão, Por que horrível. fizeram isso?
Porque o americano ele tem ele não consegue conviver com o retardo dele. Ele precisa ter as coisas explicadas. Ele precisa ter a história explicadinha para ele porque ele é um bebezinho e ele não consegue pensar por si próprio, né? Que nem o Orgulho e Preconceito, que não mexeram na ordem deles, mas destruíram o final colocando Ah, um não! beijo numa obra Quem, romântica. quem fez isso? A diretora do filme. Cara, O filme tem um final alternativo. eu E vou, no eu vou final alternativo, a última cena é os dois se beijando, numa obra romântica. Mas Você tá enfim, falando. Tá. é Não, Orgulho e tá. vou Preconceito, falar um mas, negócio pra vocês, assim, eu mas é acho porque o americano é idiota. eu acho que eu Gente, concordo plenamente que ele é idiota, mas ele é idiota pela ganância. O que que acontece? O filme já tem toda uma, assim, tem uma legião de fãs. Aí ele fala assim, cara, como é que eu atinjo mais público? Porque eu quero é isso, eu quero dinheiro. Aí, nossa, faltou a galera que não entendeu o filme. Então vamos explicar. Ora, velho, aí você explica a obra, entendeu? É muito O louco, entendeu? Cidadão Kane, eu não sei se ele funcionaria, eu não sei dizer, dentro de toda a minha ignorância, não sei dizer se ele funcionaria em outra ordem se fosse feito pelo Orson Welles também. Talvez ele seja bom o suficiente para contar a mesma história de uma forma tão incrível quanto. Mas o que eu gosto dessa ordem não cronológica é que o filme começa com mostras. Ou seja, não é um diálogo falando sobre quem foi Kane. Você vê o Kane em tela, em alguns momentos da primeira parte, você vê aspectos como a mina de prata sendo ilustrada, você vê a expansão dos jornais dele, você vê as citações sobre o sindicato. Então, eles não simplesmente falam en passant a respeito de quem foi o Kane, eles constroem o personagem a partir daquele início do filme. Então, não sei se você inverter o filme ou não, mudaria a qualidade dele, mas esse início, construindo o filme com imagens e não só diálogo, ele é muito interessante. Até porque na cena que o pequeno Kenny tá brincando lá na neve, ele tá brincando de ser um imperador. Isso é muito interessante. Quando vocês veem ele gritando sozinho, prestem atenção nos diálogos dele, porque ele dá ordens de guerra, ele dá ordens de conquista territorial, inclusive. Isso é fantástico. Agora, antes da gente ir pro Rosebud, né, pra gente encerrar aqui, porque hoje o nosso tempo tá curto, tem duas frases, dois diálogos no filme que são muito interessantes. Eu queria trazer eles aqui, só para deixar registrado. E um deles é no momento onde o Bernstein, que é um outro personagem muito interessante, ele está falando com um dos funcionários do jornal, numa festa ali de inauguração que o Kane dá para toda a cabeça do jornal ali que ele reuniu e tal, todos os acionistas, tudo mais. E aí um funcionário dele vira para o Bernstein, que é o braço direito dele, e fala: Mas como que os nossos jornalistas podem vir trabalhar aqui, sendo que eles acreditavam na política do outro jornal concorrente, que era o Chronicle, né? Crônicas. Até porque o Inquirer, que é o jornal principal do Kane, ele muda também o sistema de redação norte-americano, né? Ele deixa de ser mais cronista para reportar, inclusive, coisas mundanas, fofoca. Isso é muito interessante. Mas o funcionário pergunta para esse outro funcionário que é amigo dele: como podem os jornalistas deixarem de acreditar na política que o concorrente acredita para virem aqui trabalharem na nossa política? Isso por si só já mostra o abismo que tem entre a sociedade de 30 e 40 para a sociedade de 20, de 10 e 20, né? 2010 e 2020. Como se os jornalistas hoje acreditassem em qualquer política de fato, né? Eles acreditam em si mesmos, que é pior ainda. Mas o Bernstein fala o seguinte: esses profissionais, que são os redatores, né, são os peões, digamos assim, eles só precisam ser bons no que eles fazem. Porque, como qualquer outra pessoa, eles têm que trabalhar. Ou seja, eles precisam de trabalho. Logo, você vai mudar a sua política porque você precisa se sustentar. E isso é uma coisa que não existe mais em debate hoje em dia, principalmente sobre o debate a respeito do jornalismo no cotidiano, né, nos dias de hoje, que, enfim, no cotidiano não, no contemporâneo, perdão, que é uma coisa que eu acho que precisa ser considerada, ser pensada. E uma outra, eu estou olhando aqui porque eu anotei várias frases aqui no filme, é quando o... Deixa eu só ver uma usou o coisa caderninho, aqui. Jason? Eu usei, você viu? Ah, olha. Eu usei. Aí sim, É hein? uma atenção ao detalhe impressionante, né? Foi você que Ah, fez, não foi, Fê? foi. Ah, É foi o a caderninho capa, do a capinha Nelson. foi.
Pô, aliás, a gente precisa fazer a lojinha do canal. Olha, fiquem à vontade. Nós vamos começar a vender os livros. Por enquanto, não sei, você tem algum livro escrito, Jason, que dá para vender na lojinha? Não, eu tenho um artigo publicado em um livro, mas não tenho um livro escrito Ah, ainda. dá para ser. Eu esqueci qualquer outra frase, são Ah, tantas, eu não vou conseguir ver agora. Mas outro dia a gente discute, enfim. Esse filme ele é muito interessante a partir dos diálogos também, né? Então vale a pena prestar atenção, tomar uma nota de uma citação ou outra que você vê, porque são palavras que vão ressoar por um bom tempo. E aí, com relação a Rosebud, né, que é o tema principal do filme, portanto é um termo que é pronunciado no leito de morte do Kane e também em um ou dois outros momentos da vida dele, que é um mistério, é o grande mistério do filme, e o filme, inclusive, se passa a partir do ponto de vista de um jornalista investigativo que, para compor a biografia do Kane, vai investigar o significado da palavra Rosebud, que ele, portanto, pronuncia ali, principalmente no leito de morte, né? O que vocês acham dessa palavra, desse mistério? Quer começar, Flavinho? não, pode ir. Cara, eu acho que assim, do ponto de vista audiovisual, eu acho que o Rosebud é uma forma de, até do roteiro, é de você tentar deixar a plateia meio que interessada para saber o que é, mas eu acho que, assim, o peso é superestimado, o peso do Rosebud, porque eu acho que o miolo do filme é muito fantástico, para mim, assim, entendeu? Uhum. Mas sobre a questão do Rosebud em si, eu acho que é uma metáfora muito disso, né? Se a última palavra dele foi Rosebud, que é o. Já foi dito, né? Posso falar? Pode, né? Que é o trenózinho Ainda, ainda de. não foi dito. Ah, Pode o- falar. Dá é o esse trenó que spoiler ele aí. brincava na neve. E a gente descobre porque quando eles estão esvaziando ali os Zainadu, o grande palácio que ele constrói, estão queimando algumas quinquilharias, é uma das coisas que estão sendo queimadas, então jogam um trenózinho e está escrito lá Rosebud. Então só a gente sabe. No final, uma piscadela ao espectador que fala, ó, ninguém na narrativa sabe, o próprio Orson Welles levou para o túmulo, mas a gente sabe o que é. E eu acho que o que suscita é mesmo essa questão da infância que se perdeu, dessa, talvez, é um cara que ele, como a gente já falou, né, ele foi tão corroído pela ganância, pelo projeto de poder próprio ou imputado nele e tal, que tem até um poema bonito do Fernando Pessoa, né? Passou tanto tempo com a máscara que quando tentou deitar, ela estava pregada a cara. Ele chegou num ponto da vida que não tinha mais volta, né? Tanto que quando a segunda mulher deixa ele, ele chuta, quebra todo o quarto que ele tinha feito e tal, até com um sentido de tentar destruir, e ele não ergue nada no lugar, cada vez mais salões vazios e tal. Então, acho que o Rosebud é essa tentativa de um homem que foi corroído pela ganância, pelo poder, e que se tornou vazio como era desesperado, né? Ele não foi amado por todos, não foi amado mais pelos amigos, nem quer dizer, ele tenta, ele lembra e que talvez seja a única coisa que sobrou para ele. As memórias de uma infância onde ele é amado por ele que ele era e que ele nunca mais conseguiu ser na vida. Acho que é isso. É interessante que você dá a análise do ponto de vista técnico de como usar isso é um É, aceno para gente, espectador. E de fato, eu acho que esse é um dos finais mais brilhantes, porque eu acho que ele coroa o filme. Imaginem o contrário. Se no final o jornalista descobre isso seria tão irrelevante para a história daquele jornalista, ele ia ficar tão decepcionado com aquilo, não ia fazer nada de grandioso com essa informação. Isso é legal por quê? Porque é um segredo que vai literalmente pro fogo, porque vai ser queimado, com tudo aquilo que ele construiu. Então, nesse sentido, é um filme muito pessimista, ele não te dá um alento final, ou seja, a ideia é ele cresceu infeliz, viveu infeliz, morreu sozinho e não há nada que possa ser feito com isso, e a única coisa que ele amou, que foi a infância, foi pro fogo. Acabou, virou cinzas. Isso é de um pessimismo gritante. Beira o niilismo, isso daí, né? E é muito legal, porque assim, poxa, é um baita de um filme com um final teoricamente pouco aceito
principalmente pelo público americano, né, norte-americano. Claro, E quando a gente olha, né, hoje ainda, isso é brilhante. Hoje em dia, poucos filmes têm a capacidade e a coragem de ter um final assim, é hoje. verdade. É É, maravilhoso. é muito interessante isso. Eu matei o significado no meio do filme, quando vem a cena dele brincando na neve, porque eu vi que aquele objeto, eu percebi no início que o objeto que ele joga no chão é um globo de neve, que é uma coisa super americanizada, né? Ou pelo menos do pessoal do norte ali, Uhum. do hemisfério norte. Então, quando aparece a cena dele brincando na neve, eu falei, pronto, tá conectado uma coisa com a outra, ele tá ali brincando com a infância dele, ou pelo menos esteve brincando com a infância dele com o globo de neve, que mostra justamente a pessoa dele com o mundo dele, que se resume àquela cena de infância nas mãos. E ele morre justamente jogando esse mundo para fora até quebrar, né? Mas o mistério Rosebud, de que é o trenó, eu achei uma amarração perfeita. Perfeita para o que significou o personagem, para o desenvolvimento do personagem. O fato do trenó ser só uma quinquilharia no meio ali de uma memorabilia interminável, né? Que, inclusive, do ponto de vista cinematográfico, né? No final, quando eles estão filmando toda a herança de mobília e de quinquilharia que ele tinha ali por perto dele, visto de cima, que é o ângulo da filmagem, parece que tudo aquilo forma uma cidade, né? Uma cidade metropolitana. Isso é muito interessante, porque é o que ele era. Ele era um deus que formou a sociedade norte-americana, ali naquele contexto, né? Agora, esse filme, engraçado, né? A gente está gravando isso uma semana depois do vídeo do Felca sobre a adultização. Esse filme é um filme sobre a valorização da infância. E, coincidentemente, na semana que eu vi o filme, o Cidadão Kane, e o Felca lançou o vídeo, eu também assisti A Noite do Caçador. Eu não sei se é assim o título em português, né? Mas The the Night of Hunting. Night of the Hunter, que é Aham. um filme sobre a exploração infantil, né? Justamente. Então, assim, é interessante como esse debate ele continuou ao longo do tempo e ele é muito mais antigo do que parece, né? Justamente o olhar infantil, a valorização da infância, que é uma coisa que significa a existência de muita gente, né? A gente vive falando aqui justamente da questão do colecionismo, por exemplo, de infantilização de adultos e tal, mas esse é um assunto antigo já, ou seja, a gente não consegue superar o fim da infância porque é muito difícil conviver no mundo caótico que a gente vive, independentemente da década, né? É insuportável isso. E aí eu recomendo uma música do Michael Jackson chamada Childhood, que não é uma música conhecida, mas é uma música onde ele canta sobre a infância dele. E ele diz o seguinte, né? A primeira linha, primeiro verso da música é um verso onde ele pergunta: Você viu a minha infância? No sentido de conhecer. Você conheceu a minha infância? E aí na estrofe principal ele diz o seguinte: Antes de você me julgar, conheça a infância que eu tive. É extremamente pesado isso, né? Então, claro que eu estou recomendando a música que é a partir da ótica do Cidadão Kane, porque essa é a lição que o filme traz. Todo o drama do Cidadão Kane, que eu não acho que seja um white people problem no sentido que as pessoas falam hoje em dia, mas é a pauta do filme. Ou seja, ele se tornou uma pessoa completamente diferente da infância e por isso ele continua preso na infância, né? Enfim, então o mistério de Rosebud é isso. Eu também acho superestimado, porém a amarração final do Rosebud sendo o trenó é perfeita. Não, um encerramento que é super pessimista, pesado, inclusive, porque a última cena do filme é justamente o portão de Xanadu, né? Como a gente vê, que é o quê? Neverland do Michael Jackson. Mesma coisa, né? E eu queria só, eu até lembrei da frase, mas não sei se a gente vai ter tempo. E eu queria só trazer uma coisa para vocês que me deixou muito, muito interessado quando eu vi, que foi a maquiagem, né? A maquiagem do Kane quando idoso. Primeiro, um trabalho de maquiagem para um filme de 41, perfeito. Uhum. Honestamente, ele não usou uma máscara, ele usou um aplique de cabelo ali, muito bem feito. Que me lembrou, sabe quem? O Poderoso Chefão. Ah, muito É, bem, com certeza, com Vocês certeza. acham que foi uma influência ou eu tô viajando? não, acho que Ah, Não, não. não, não influência do Kane, não né? duvido, Foi o Poderoso Chefão que foi influenciado na estética do Kane. Sim, não duvido nada. eu acho que Faz sim. todo sentido, Jason. É. Eu acho que sim.
Ah, só um último ponto aqui que eu queria, estava lembrando enquanto você falava, Geis, é assim, o que eu acho que é mais triste quando você vê esse final do Ken é que assim, a única coisa que talvez fosse ele de verdade, e não o homem fabricado, da infância roubada, que você, vai para a fogueira e ninguém fica sabendo. O público sabe, mas toda aquela sociedade, ou seja, o homem que nunca foi reconhecido como alguém digno de respeito, né? Teve as baixarias, não sei o que, talvez a única coisa que era ele por ele mesmo, vai para a fogueira e ninguém fica sabendo. Porque daí, assim, vira um Pô, mistério, mas o cara é só conhecido pelo lado adulto, magnata e tal, mas talvez essa infância, pela ótica dele, né? Porque a infância é conhecida também pela ótica da família que o entregou e tal. Mas o que ele mesmo poderia ser, ninguém nunca sabe. E aí, então, morre, assim, morre de fato o jovem Kane, a criança Kane. O cidadão vai ser eterno, porque, né? Tamanho magnata vai ficar na história. Mas é muito vira pó para a sociedade, porque não exato, cara. importa para a sociedade. A existência daquele ser, pensando no original e não da figura pública, se encerra ali e nunca ninguém vai ter acesso. Assim. Muito louco. É, leiam Eclesiastes da Bíblia, O livro mais azedo da Bíblia, assim o meu dizem. favorito. Meninos, o que que vocês vão assistir essa semana? Começo. Por Eu tô favor. indo pro cinema assistir A Hora do Mal, nesse minuto. E vocês? Legendado ainda. Legendado, é. Teve que sair da terrinha, né? Pô? É, pois é. Pois é. E você, Fê, o que você vai ver aí? Cara, eu não sei. Sabe que eu tava. A gente fala muito de clássicos, eu tô meio que afinzão de ver, voltar a ver alguns clássicos, assim, ou ver alguns clássicos que ainda não vi. Ainda tô para escolher, mas sabe um que eu queria ver que tá sendo filmado e daqui a pouco vai ter um original? Highlander. Eles estão Vai. refilmando Highlander e eu queria ver, não sei Henry se Cavill, você. É, esse, pô, pra ser bonito assim, tá louco. Mas é, eu sempre gosto muito do Harry Cavill. Mas eu queria assistir Highlander de novo, ver se eu, não sei se eu consigo ver a trilogia e tal, mas pelo menos o primeiro ali, que eu não sei, eu gosto desses filmes esquisitos assim, é um bom filme. Eu voltar a ver E ele. você diz? eu tenho um monte de coisa para ver, né? Tem uma lista de noir para conhecer, mas provavelmente eu devo assistir o Third Man, o Terceiro Homem, tá tendo uma tradução literal aqui. Tem um que me desperta uma curiosidade que é Rififi, eu não sei se tem um nome mais chique do que o que eu tô falando É errado. Rififi, né? Rififi. Rififi, tá certo. Mas tem algumas outras coisas aí para ver também, não sei. Vou tentar dar uma prioridade para esses dois. Muito bem, meninos, é isso. Então, fechamos. Não, não existe nota para o clássico, porque sempre vai ser 10, né? Não existe nota para clássico, gente, é isso. Então, muito obrigada e até mais. Deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal, sigam a gente no Insta, Cinematografia Podcast, tudo junto. E é isso aí. Recomenda, chame os amiguinhos cinéfilos. A gente está numa fase que, para o projeto virar, precisamos de um pouco mais de visualizações, especialmente pessoas seguindo. Então, vai, ajuda aí, não custa nada. Você assiste tanta porcaria aí nessa internet. Por que não uma boa ou por que não mais uma porcaria, não é mesmo? Ah, bom, vamos ser sinceros, né, gente? Vamos lá, né? Não estou dizendo que a gente é não estou dizendo que a gente é bom. Estou dando uma cidadão Kane aqui, talvez, mas a gente tem uma qualidade Vocês são boa. bons. Pronto, resolvi. Ah, pronto. É, Tchau. Beijocas. valeu. Falou.